Quem estão em desvantagem com relação à lei de Deus? Os adventistas ou os protestantes? Olhando aos olhos humanos, parece que os adventistas estão menos ruins do que os protestantes, porque os adventistas ainda defendem o quarto mandamento. Os protestantes, eles não gostam nem do primeiro mandamento e nem do quarto mandamento. E os adventistas não gostam do primeiro mandamento, odeiam o primeiro mandamento, mas defendem o quarto. Só que em Tiago capítulo 2:10 diz assim: aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, são culpados dos 10, de quebrar os 10. É como se fosse uma corrente e quebrasse um elo da corrente. Desfazia o sentido dos outros elos. Por quê? Porque a corrente, se quebrar, ela perde o sentido. Assim também é os mandamentos da lei de Deus. Quando uma pessoa quebra um mandamento, espiritualmente falando, moralmente falando, é o mesmo que ela quebrasse os 10. Os adventistas defendem o quarto mandamento, mas odeia o primeiro. É contra o primeiro. Ele desfaz do primeiro mandamento. Não gosta que fala do primeiro mandamento. Eles expulsam as pessoas que estiver lá dentro, que entender do primeiro mandamento. Se a pessoa pregar lá dentro da igreja adventista, defendendo o primeiro mandamento na íntegra, como é na realidade, eles expulsam a pessoa de lá. Porque me expulsaram de lá, porque eu falei do primeiro mandamento. Eu preguei sobre o primeiro mandamento. Eu defendi o primeiro mandamento. Essa é a razão de eu ter sido expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Então, só que os adventistas não poderiam fazer guerra contra o primeiro mandamento, porque eles foi dado muita luz sobre eles. Os adventistas não poderiam, de forma nenhuma, negar o primeiro mandamento, porque Deus deu luz sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. Deus enviou muito mais mensagem do céu para o povo adventista do que para as outras igrejas. Então, ao quebrar o primeiro mandamento, o pecado que eles estão fazendo é muitas e muitas vezes maior do que se um protestante fazer isso, porque o protestante não tiveram luz sobre a lei de Deus. Enquanto os adventistas da Igreja Grande da Reforma estiverem negando o primeiro mandamento para adorar o Deus Trino ou Deus Triuno, até mesmo as suas orações serão abomináveis ao Senhor Deus. Deus não é uma abominação. O que é uma abominação? É uma coisa pior do que o pecado. É mais hediondo do que o pecado natural. Porque a pessoa, lá em Provérbios 28:9 diz: aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até mesmo suas orações serão abomináveis. E eles fizeram isso aí, desviaram os ouvidos de ouvir o primeiro mandamento. E agora, como que vai orar? Como que Deus vai atender a oração desse povo? Como que Deus vai ouvir e atender a oração? Ele não vai. É abominável as orações desse povo. Amém? E eles sabem que existe o primeiro mandamento. Eles não aceitam de forma nenhuma o primeiro mandamento. Nenhum adventista gosta do primeiro mandamento. O Deus Trino ou Deus Triuno é o mesmo que o Deus Baal e o Deus Astarote.
É o mesmo Deus, é a mesma forma que aquele povo antigo, Israel antigo, adorava o Baal e o Astarote, está hoje os adventistas da Igreja Grande e da Reforma adorando o Deus Trino e o Deus Triuno, que é também um Deus maligno, é Satanás. Esse Deus que eles estão adorando, esse Deus Trino e Deus Triuno, a Trindade, esse Deus politeísta, esses são Satanás. Eles estão adorando Satanás.